meus queridos e amantes do cultivo da rosa do deserto, vou te ajudar a conhecer todas as técnicas, todas as práticas e manejos para você ter uma rosa do deserto perfeita, florada e com raízes esculturais lindas, com caudex formado, sem ter aquele apodrecimento indesejado, sem ter aquelas pragas, né, ocasionando a queda de folhas, né, e prejudicando o cultivo da sua rosa do deserto. Vou ensinar essas técnicas para você e trazer esse conhecimento tão vasto, né, em evidência para você ter essas tecnologias ao seu dispor, ao seu favor, certo, pessoal? Vou passar aqui dos mínimos detalhes para você ter esse conhecimento adquirido durante anos de estudo, né, para você aplicar aí na sua casa. Gente, o cultivo de rosa do deserto no Brasil, ele vem sendo, né, cada dia mais difundido. Por quê? Essa planta ela traz uma atratividade, uma beleza incomparada. Ela tem uma formosura nas raízes, ela traz uma planta escultural e automaticamente vem com a linda florada. Gente, ela é uma planta que vem conquistando corações de muitos e muitos. E o que acontece é a grande dúvida no cultivo da rosa do deserto. Sim, pessoal, pessoas ainda que estão tentando cultivar e não estão tendo sucesso no cultivo. Pessoas que estão tentando fazer uma florada e não sabem o que fazer, quais práticas utilizar para desenvolver essa florada. Vou te ensinar, vou lhe ajudar a conquistar aí, né, esse conhecimento para você aplicar de forma eficiente na sua casa. Gente, e hoje falando nisso, eu vou trazer para vocês uma técnica muito utilizada no cultivo de rosa do deserto. Técnica essa que é fundamental para a formação de um caudex. Caudex esse que traz essa atratividade da planta, que traz essa beleza, essa exuberância e esse diferencial para essa flor, certo, pessoal? E um dos grandes segredos do cultivo da rosa do deserto é esse manejo com caudex, certo, pessoal? Tem pessoas que têm aí uma plantinha às vezes raquítica, magrinha e não sabe como desenvolver um caudex frondoso, um caudex que chame a atenção e que traga essa beleza diferencial para a planta. Gente, eu quero passar para vocês todas essas técnicas para você desenvolver esse caudex. E hoje tirei esse momento para passar um pouco desse conhecimento. Eu sei que o tempo ele não é suficiente para passar todas as tecnologias, mas vou dar o meu máximo para mostrar de um leque de informações para você ter sucesso no cultivo e no desenvolvimento do seu caudex, certo? Fique atento aí às dicas, pegue a caneta e o papel e venha comigo. Vamos lá. Para você ter um bom desenvolvimento do caudex, né, para você desenvolver raízes frondosas, plantas com a formação, né, bem frondosas, você precisa fazer alguns protocolos dentro do seu manejo. Protocolo esse que está relacionado ao clima, está relacionado ao substrato, a regas, as adubações, certo? E algumas técnicas de poda e desfolha. Gente, o cultivo de rosa do deserto, ele traz consigo essas grandes dúvidas porque ele é uma planta recente no Brasil, né? Hoje está sendo difundida em todos os estados brasileiros, em lugares com climas mais favoráveis e com climas mais atípicos, né? Que retardam um pouco o crescimento da rosa, mas não impede também do cultivo dela, certo? Sabemos que o país é um clima tropical, temos períodos frios, períodos quentes, e nós estamos aí com um clima propício para todo o território brasileiro para desenvolver o cultivo da rosa do deserto. Porém, nós sabemos que a rosa do deserto, quando ela chega no período frio, em regiões frias, né, ela tem uma certa restrição de crescimento. Porque quando você está em um período frio, para você entender que o clima ele é muito importante para o desenvolvimento do seu caudex, ela entra num período de dormência. Por que, pessoal, ela vai entrar no período de dormência? Já que o período de horas-luz diminuiu e também por as questões do clima estar nublado ou o clima estar frio, ela se entra em dormência para guardar energia para os períodos mais quentes, onde ela vai automaticamente, quando chegar o período mais quente, ela vai entrar novamente no ciclo de crescimento dela. E quando ela entra em dormência, pessoal, você tem que respeitar esse período da planta, né? Para não ocasionar apodrecimento, para não ocasionar e você perder uma planta ali renomada, uma planta diferenciada, certo? Tem pessoas aí que tem plantas que foram com muita dificuldade conquistada e às vezes perde nesses períodos frios, né? Então eu vou ensinar para você a diminuir essas perdas, né? A você evitar esse apodrecimento da planta,
devido a alguns manejos que a gente pode estar prevenindo. Por exemplo, em períodos frio, você não levanta o Caldex, você não mexe na base da planta, porque sabemos como ela entra em dormência, a produção de raízes novas é limitada. Então pode ocasionar de você, no período frio, você mexer no levantamento do Caldex, que é uma prática dentro do manejo de rosa do deserto, você ocasionar o apodrecimento do seu Caldex. Então, Feliciano, então eu não posso mexer na planta no período frio? Gente, não é recomendável, certo? Eu não vou dizer que não, você não pode, não é recomendável, porque você pode ali, né, ocasionar um apodrecimento da planta por questões de abalar as raízes num período onde a planta está adormecida, ela não está no seu desenvolvimento normal. Então fique atento ao levantamento das raízes no período frio, certo, pessoal? Isso é uma prática que vocês às vezes acontece de realizar e de não ter sucesso por questões do clima. Então o clima ele influencia. Então chegou o período quente, pessoal, e eu quero levantar o Caldex. Qual é a prática que eu vou utilizar? Gente, o levantamento das raízes, você tem que respeitar também o período da planta. Por exemplo, se você fez um levantamento recente, você tem que deixar ela desenvolver novas raízes. Então, se você fez um levantamento recente, você não levanta novamente as raízes. Espera ali um ciclo da planta, ela desenvolver novas raízes para você fazer o levantamento, certo? Não fique abalando a sua planta frequentemente, que isso também você vai retardar no crescimento do Caldex. Mas, Feliciano, você faz o levantamento quanto tempo? Gente, tem plantas que nós levantamos de 6 em 6 meses. Tem plantas que nós levantamos de 3 em 3 meses. Certo? Isso vai ser relacionado muito ao clima. Quanto mais quente, quanto mais um clima favorável para a raiz, para a planta rosa do deserto, você vai ter um desenvolvimento mais acelerado. Então fique atento. Então chegou no período de você levantar as raízes. Pronto. Essa planta foi levantada recentemente e podada ao mesmo tempo. Porque eu tenho um clima aqui no norte favorável para isso. Essa planta aqui eu vou levantar a raiz assim que ela terminar essa formação de sementes, né? Eu também tenho uma formação de sementes, eu não posso interromper o ciclo da planta. Preciso levantar as raízes quando a semente estiver formada para não interromper, né, o desenvolvimento das sementes. Beleza. Mas ela chegou no período de formação de Caldex. Nós vamos levantar esses Caldex no período quente. Levantando no período quente, nós vamos fazer as podas de algumas raízes capilares, aquelas raízes indesejadas, certo, pessoal? E aí você pega e coloca um substrato, né, que ele é muito importante para o desenvolvimento da planta, um substrato que favoreça a drenagem, certo, pessoal? Um substrato que ele seja aerado, com materiais fofos, né, que permitam o enraizamento completo do vaso. Isso vai ajudar bastante você desenvolver Caldex, né, excelente. Então observe bem, o clima ele ajuda e o substrato ele tem fundamental importância para o seu sucesso do levantamento do Caldex. Levantou o Caldex, coloca um substrato que ele seja drenado, pessoal. Olha, um substrato que ele corresponda, né, a um bom enraizamento e que ele não venha ocasionar um apodrecimento. Um substrato aerado, pessoal, que ele tenha porosidade para a planta desenvolver raízes e não acumular água. Então, esse substrato aqui, ele é ideal para a formação de Caldex. Você entendendo isso, pessoal, você vai conseguir formar plantas extraordinárias e com um desenvolvimento totalmente acelerado. E isso traz um diferencial no cultivo. Eu estava lembrando aqui agora que quando iniciei o meu cultivo há muitos anos atrás, né, isso eu trago para vocês um conhecimento de 6, 7 anos ali, mastigadinho, por experiências indesejadas. Eu vou passar para vocês um atalho aonde vocês não vai precisar perder uma planta para entender o problema. Você não vai precisar, né, ter um prejuízo para poder resolver, para poder entender do cultivo. Eu já vou passar para vocês algo mastigado, onde você já não vai precisar passar pelo sofrimento para poder aprender, para poder entender essa linda planta, né? E eu lembro que quando eu iniciei o meu cultivo, sempre eu perdia plantas por apodrecimento. Sempre eu perdia plantas, né? Porque eu levantava a raiz fora de época, porque eu levantava a raiz no período chuvoso e por encharcamento, por um substrato que não tinha drenagem, eu perdia essas plantas. E isso, pessoal, é um grande problema no cultivo, porque traz aquela frustração de você achar que não consegue cultivar rosas do deserto. Então, a gente apanha muito para poder resolver um problema, e eu vou ajudar você a não passar por isso.
certo? Então o substrato ele tem que ser drenado, ele tem uma parcela de materiais aqui que vai ajudar você a desenvolver um caudex frondoso e que você não vai ter problema por apodrecimento. Você vai colocar dentro do seu substrato materiais que vai ajudar a desenvolver essas raízes e para você não ter problema de apodrecimento, certo? Materiais esses livres de fungos, livres de pragas que venha ocasionar o apodrecimento e que venha fazer uma drenagem da água e segure a umidade, mas não fique encharcado. Isso é muito importante. Então, fez o levantamento do caudex, o substrato ele contribui para esse desenvolvimento, certo? Você vai pegar a planta e colocar em um ambiente de meia sombra. Por quê? Porque geralmente quando nós levantamos o caudex da planta, grande parte dela fica ainda com o tecido da planta muito sensível ao sol. Vou arrancar aqui uma planta para vocês compreender o que eu estou falando. Gente, isso é muito, mas muito importante para vocês entenderem, né, a importância da proteção do caudex, certo, pessoal? Aqui eu tenho uma planta que eu levantei o caudex recentemente e eu fiz a proteção aqui com papel higiênico, papel toalha, certo? Que é muito legal vocês compreender isso. Aqui eu tenho duas colorações diferentes, bem diferentes, e que a planta ela desenvolve essa coloração, uma porque essa parte aqui está recebendo sol, então ela produz essa coloração verde porque ela está em processo de fotossíntese. Quando você expõe essas raízes novas que estavam debaixo do substrato, elas estão totalmente desprotegidas. E se você não colocar uma camada de proteção como estava aqui anteriormente, você vai ter a queima dessas raízes e automaticamente ocasionar apodrecimento. Então, gente, importante vocês entenderem que a proteção do caudex no período de levantamento, ele é muito importante. Fez a limpeza de raízes, faz o isolamento com cola, certo, pessoal? A cola ela vai impedir de fungos e bactérias contaminar o interior dessa planta, que vai ocasionar apodrecimento. Entendeu, pessoal? Olha que enxerto perfeito, é um enxerto da Indio Glaze, né? Fizemos o levantamento do caudex, fizemos a enxertia e o desenvolvimento da planta está em perfeito, né? Olha que caudex bem desenhado, pessoal. Olha que formação de raízes diferente, né? Isso aqui vai formar uma linda matriz. Plantas de excelente crescimento e excelente desenvolvimento, certo? Algo muito importante que eu quero falar para vocês, né, na questão do substrato, é que existem pessoas no cultivo de rosa deserto que colocam um substrato bom, colocam, faz as regas frequentemente no período certo, só que por ela querer também fazer uma nutrição da planta diferenciada, ela acaba colocando o resto de verduras, né, no substrato, casca de fruta, certo, pessoal? Estercos sem curtir. E isso pode estar trazendo para o substrato, né, um suco de bactérias que vai ocasionar o apodrecimento da planta. Veja bem, pessoal, quando você coloca casca de verduras nas suas plantas, sem ela antes passar pelo processo de decomposição, ela vai fazer a decomposição no vaso, certo? Com 2 a 3 dias a planta, aquele resto de alimento ele começa a se decompor, né? E no período que ele começa a se decompor, ele solta algumas substâncias totalmente ácidas, né? E às vezes com essas substâncias vem também uma gama de bactérias, um suco de bactérias, porque essas bactérias são responsáveis pela decomposição da matéria, certo? Isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas me enviarem fotos pelo e-mail, né, pelas minhas redes sociais, e um dos grandes problemas quando a gente vai investigar é essa questão de colocar dentro do substrato substâncias que vêm ocasionar apodrecimento, né? Componentes que apodrecem o seu substrato, que apodrecem as raízes dos seus substratos. E nisso você tem que entender que a planta ela queima as raízes e aquelas raízes começam a apodrecer e a danificar o caudex, ocasionando um apodrecimento generalizado. Então, chega comigo.
Feliciano, eu posso colocar essas matérias orgânicas dentro do meu substrato? Pode. Você pode colocar matéria orgânica dentro do seu substrato. Porém, ela tem que passar pelo período de decomposição, para ela não fazer esse processo dentro do substrato. Se ela não fazer esse processo dentro do substrato, ela vai servir como uma adubação. Mas se ela apodrecer e fermentar dentro do seu substrato, ela vai queimar as raízes capilares, ocasionando ali um apodrecimento na sua planta. Certo, pessoal? Então pense comigo, pessoal. A rosa do deserto, ela tem esse grande impasse: não colocar substâncias que venham ocasionar o apodrecimento das raízes. Certo, pessoal? Tenha esse cuidado de não colocar essas adubações aleatórias, né? Adubações que possam prejudicar a rosa do deserto. Você vai ter sucesso. Tenha esse cuidado de não colocar matéria orgânica fresca, né? Antes de ter passado pelo processo de fermentação, você vai ter sucesso, né? Essa é a grande diferença. Teve pessoas que já me procuraram com plantas podres, que eu já não poderia ajudar mais essas pessoas em mais nada, porque ela fez um apodrecimento sistêmico, onde acabou ocasionando a morte da planta. E umas plantas renomadas, né? Plantas caríssimas, onde ela teve tanto trabalho de cultivar, de desenvolver, anos e anos para perder uma planta desse tamanho. Então isso é muito importante você se atentar a esse conhecimento. Então vamos lá, outro tópico muito importante. Você já sabe que o substrato ele é importante para o desenvolvimento do Caudex, para favorecer as frondosas formações de raízes, né? Um substrato aerado, onde as raízes vão, né, se infiltrar ali no substrato e se desenvolver perfeitamente, sem nenhuma barreira, né? Com todo o desenvolvimento necessário para ter o sucesso. Beleza, o substrato garante isso, um bom substrato. Aí você vai fazer agora outro processo muito importante. Pessoal, existem pessoas, né, que fazem regas restritas, e nós sabemos que a planta rosa do deserto, ela se desenvolve bem com regas. Não é uma planta que precisa da ausência de água, da ausência de irrigação. É você saber irrigar no período certo. Então, se você saber o período certo da molhação, você vai acelerar o processo do crescimento das raízes. A planta desidratada ocorre de murchar o Caudex. Feliciano, minha planta está murchando o Caudex, será que é praga? Nem sempre é praga, pessoal. A maioria das vezes, 90% das vezes, é desidratação da planta. A planta, você aperta ali o Caudex, ele está murcho porque ele está desidratado. Certo, pessoal? A planta está passando sede, e quando ela passa sede, ela vai tirar das reservas de água dela, porque o Caudex não é nada mais, nada menos do que uma reserva de água. Se a planta está passando sede, ela vai retirar dessas reservas. Semelhante ao ser humano, né? Assistindo uma aula de ciência na escola, a gente estava estudando uma das grandes causas das enxaquecas do corpo humano. E nós sabemos que o nosso cérebro, ele é das grandes reservas de água. E muitas pessoas, por não consumir água, né, tem muita enxaqueca. Porque o corpo não tem água disponível, então ele vai tirar da onde ele tem reservas. E quando ele tira essas reservas da onde tem bastante água, ocasionam enxaqueca. Então a planta, ela não vai ter enxaqueca, mas ela vai ter um murchamento do Caudex. Olha, gente, aqui como eu tenho um protocolo bem sério, não tenho nenhuma planta aqui para mostrar para vocês o resultado de uma desidratação da planta. Aqui, como nós entendemos que é muito importante as regas, nós não temos esse problema aqui na nossa estufa. Mas existem muitas pessoas aí tendo esse problema. É um grande caos no cultivo da rosa do deserto, porque as pessoas pensam que é problema de praga dentro do substrato, acabam tirando aquelas plantas num período indesejado e pode ocasionar ainda o aceleramento do apodrecimento. Por quê? Porque pode ser que ela levante essa planta no período do inverno e a planta não consegue se recuperar, apodrece. Pode ser que ela levante essa planta e lesione algumas raízes, e ali não era o problema de pragas e a planta já estava debilitada por questões de desidratação, e acontece da planta não conseguir mais se recuperar. Então compreender isso é muito importante, gente. E um dos grandes indicativos de saber se está no período de irrigar ou não é o substrato. Para você entender que o substrato está relacionado à vida da planta. Veja bem, a sua planta está seca. Aqui eu deixei aqui ilustrativo. Você passa o dedo no substrato, ele volta seco. Certo, pessoal? Mas a sua planta está molhada. Você fez a rega do substrato. Você passa o dedo no substrato, ele está molhado.
Então, se você passou o dedo no substrato, o substrato está molhado, não precisa irrigar. Você passou o dedo no substrato e os dedos saiu seco, precisa molhar. Certo, pessoal? Pegando esses indicativos, você vai ter ali um resultado desejado de regas no período certo. E você não vai ter apodrecimento de raízes por excesso de água e nem desidratação do Caudex por ausência de água. Isso é muito, mas muito essencial para o sucesso do desenvolvimento do Caudex. O que acontece? Quando a planta ela é desidratada, ela desacelera, né, a planta. E a planta, nesse processo de desaceleração, ela não desenvolve raízes, ela para ali aquele processo e fica só sobrevivendo com as reservas de água que ela tem. Por mais que ela seja uma planta de clima deserto, isso não significa que ela precisa viver na sequidão, ao extremo de seca, certo, pessoal? Quanto mais favorável o clima da rosa deserto, mais acelerado é o processo de crescimento dela. Você vê as fotos das plantas dos países de origens da rosa deserto, vê plantas ali, né, frondosas, mas estão ali há dezenas de anos. Mas se talvez elas tivessem um clima mais favorável para o desenvolvimento dela, elas estariam bem grandes, bem maiores, né? Pelo tamanho que a gente vê as plantas nos climas naturais dela. Se ela tivesse um clima mais favorável, nós teríamos plantas bem mais desenvolvidas. Então, já que você tem aí na sua casa todas as condições que você pode dar para essa planta se desenvolver bem, você vai ter ali um bom crescimento, um aceleramento no desenvolvimento da planta. Sacou, pessoal? Pronto, eu já tenho um substrato, beleza. Já sei os dias certos de irrigar, né? Mas eu tenho um problema que no meu estado eu tenho períodos frios. Então aí você tem que dobrar, né, mais ainda os cuidados. Porque no período frio a planta ela diminui o processo de metabolismo dela. Então se ela diminui o processo de metabolismo dela, você também diminui ali a absorção e a transpiração de água. Entende-se que muitas rosas do deserto, em ambientes frios, ela cai as folhas. E as folhas ela é um grande responsável por transpirar a água. Ela é uma bomba, né, que pega a água do substrato, as folhas pegam a água do substrato juntamente com as raízes e joga no ambiente. Se você tem ali uma perca de folha por um período frio, você tem que diminuir as regas, ficar mais atento ainda às regas, certo? Para você não perder por apodrecimento. Isso também leva-se em consideração no período de poda. Por exemplo, aqui, eu podei essa planta, eu cortei todas as folhas dela juntamente com a poda. Cortei todas as folhas, pessoal. Então ali eu tirei aquela bomba de pegar a água do substrato e jogar para o ambiente. Eu eliminei esse processo durante um período. Ela só vai voltar esse processo acelerado de transpirar água quando ela voltar a ter folhagem, quando ela fazer uma brotação, quando ela começar a formar folhas, Então eu diminuo as regas. Por quê? Porque a planta ela não vai estar transpirando como ela transpirava antes. E isso é importante você saber para você também não ocasionar um apodrecimento, já que a planta não está transpirando como transpirava com as folhas. Então ela passa mais tempo com o substrato encharcado. Certo, pessoal? Fique atento a isso. Vamos lá. Feliciano, eu já sei a importância do substrato, já sei quando regar. Qual é outro procedimento que você adota para desenvolver um Caudex? Isso são as grandes perguntas que tem nas minhas redes sociais, pessoal. Gente, um grande fator se chama nutrição. A nutrição ela é importante em toda a cadeia da rosa deserto. Você tem que saber e entender que existem nutrientes responsáveis por cada período da planta. Existe um nutriente que nós usamos mais quando a planta está jovem, certo, pessoal? Existe uma adubação quando ela está intermediariamente, nem está florando ainda e nem está mais pequenininha. E existe adubações de floração. E também nessas adubações de floração, existem nutrientes responsáveis pela formação de raízes, para desenvolver raízes
fortes, saudáveis, com paredes celulares resistentes às pragas e uma planta que se desenvolva aceleradamente, certo? Isso é muito importante dentro do cultivo, você saber os nutrientes que são responsáveis, né, para o desenvolvimento da planta, nutrientes esses que são macros e micronutrientes. Nutrientes esses que tem dentro da cadeia o NPK e os micronutrientes. NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. Os macronutrientes são as que as plantas mais absorvem. São 3 nutrientes que têm grande importância dentro do cultivo de qualquer planta ornamental. E você entendendo a importância da adubação, entendendo esse ciclo de nutrição, você vai ter aceleradamente um crescimento tanto na planta, a parte aérea, tanto na base, que nós trazemos ali consigo o Caldex, né? É isso que nós queremos formar, é isso que nós queremos desenvolver. Então pronto, você faz a nutrição do Caldex, ele responde em crescimento. Feliciano, qual a frequência das adubações? Pessoal, a adubação não está relacionada à quantidade de adubos que você bota dentro do substrato, mas em si na frequência dos parcelamentos das adubações. Haja visto que nós fazemos regas frequentes e temos uma limitação de exploração das raízes da planta. Por quê? Porque a planta só vai explorar aquilo que está dentro do vaso. Se ela só vai explorar aquilo que está dentro do vaso, pessoal, você tem que disponibilizar para a planta adubações frequentes. Por quê? Porque no processo da rega, nós perdemos nutrientes no solo. No processo da rega, a água ela leva o nutriente expulso para fora do vaso. E quando você parcela essas adubações, você disponibiliza para a planta frequentemente nutrientes. E isso vai trazer, né, um desenvolvimento frequente. A planta ela não vai passar por necessidade de alimento, por escassez de alimento, por substrato pobre. Quando nós colocamos para ela um substrato drenado, nós também disponibilizamos para ela um substrato que empobrece mais rápido. Porque quando o substrato ele tem argila, a argila tem cargas negativas. Isso é um professor o professor Washington da UFRB, um grande professor de solos, em aula passava para nós. Nós tínhamos aula dentro do laboratório e ele falava que solos mais argilosos têm a potencialidade de segurar os nutrientes nele, porque por ele ter mais carga negativa. Porém, solos mais drenados, onde a água infiltra mais rápido, os nutrientes são lavados, certo? Mas como na rosa do deserto nós não podemos colocar um solo argiloso por questão de retenção de água, nós colocamos um solo que ele empobrece mais rápido. Então você entendendo que o nutriente ele pode ser lixiviado, você tem que fazer uma adubação mais frequente, certo? Se o substrato ele pode lavar o nutriente, você tem que adubar frequentemente. Então, Feliciano, qual o processo, as parcelas de adubações? Gente, se você tem condição de adubar semanalmente, você vai adubar semanalmente. A única diferença que vai fazer para você fazer a adubação é a quantidade. Feliciano, qual a quantidade eu coloco? Gente, depende muito da planta. Por exemplo, pessoal, a cada 15 dias eu coloco numa planta adulta uma colherzinha de sobremesa. A cada 15 dias. Então entende-se que a cada mês eu coloco 2 colheres de sobremesa. Mas se você tem condição, isso porque, gente, eu tenho uma grande quantidade de plantas. Mas se você tem menos plantas, é um cultivo hobby, um espaçozinho pequeno, você tem 10, 20, 30 plantas, você pode fazer uma adubação mais parcelada, você pode fazer semanal. Então você fraciona essas 2 colheres para 4 frações. Então em 15 dias você bota uma colher, então a cada 7 dias, que cada semana, você bota meia colher, certo? E você vai disponibilizar ali para a planta, nutrientes frequentes. Sempre muito importante, pessoal, colocar de forma circular na borda do vaso. Por quê, Feliciano? Para não queimar as raízes. Nós temos um grande problema de pessoas matando planta por excesso de adubações e adubações muito próximas do caule da planta. Então, sempre na borda, a borda da planta, sempre na borda. Por quê, pessoal? A planta ela desenvolve raízes em todo o vaso.
E no processo que você bota na borda do vaso, você distancia ali, né, uma concentração de nutrientes muito próximo do caule, que pode ocasionar queima, certo? E quando você coloca na borda do vaso, que você joga a água, você consegue alcançar ali uma área maior de nutrição, né? Porque a planta, pessoal, ela não absorve nutrientes sem a rega, certo? Sempre importante, após a adubação, uma rega, porque ela absorve o nutriente na forma líquida, certo? Ela absorve a água e com a água vem a nutrição, certo, pessoal? Então sempre importante, após uma adubação, uma rega, certo? Feliciano, só o macronutriente, só o NPK é suficiente? Pessoal, não é suficiente. Não é suficiente. Por quê? Porque somente os macronutrientes, a planta ela não se desenvolve, não consegue atingir o potencial dela, tanto de floração quanto de crescimento. Então, quando você fazer uma nutrição, né? Que eu não vou mostrar aqui a marca do produto. Quando você fazer uma nutrição de macronutrientes, você tem que buscar uma adubação também que venha fornecer micronutrientes, como o boro, como o cobre, o manganês, o zinco, certo? O magnésio, o cálcio. E esses micronutrientes, ele vai garantir para a planta um crescimento acelerado. E isso é muito importante no desenvolvimento da sua rosa deserta, certo? Então, procure também disponibilizar nutrientes macros e micros para você ter um crescimento acelerado e de forma complexa. Gente, esse adubo aqui é um adubo foliar, certo? Mas como a planta absorve a solução do solo, você pode botar numa água, né? As doses recomendadas aqui, que vem na descrição. E você pode também fazer uma molhação no substrato com um adubo líquido, certo, pessoal? Isso aqui é muito importante você também compreender, porque se caso você tem ali, né, uma deficiência de fósforo, uma deficiência de micronutriente, você já vai ali resolver esse problema, agir sistemicamente na causa. O que acontece do adubo foliar é que ele disponibiliza, é como se fosse uma injeção na veia. A planta ela absorve instantaneamente, certo? Você tanto pode molhar as folhas como a base da planta. E isso é muito legal. Já aconteceu de você observar que tem períodos aqui que as plantas estão com caulezinho verdinho. Isso é adubação foliar, a fertirrigação, certo? Isso é muito importante. Então você já sabe a frequência de adubações, você sabe a importância da nutrição da planta, o resultado que ela vai trazer para a formação de raízes frondosas. Você vai acelerar o crescimento porque a planta ela não vai ter carência, né, de nutrição. Você vai desenvolver raízes espetaculares, certo? Gente, depois que a planta ela já tem um bom substrato, você já sabe o período de molhar certo, faz as adubações frequentes, existe uma técnica que ajuda também a desenvolver um caudex frondoso, umas raízes frondosas. Se chama a poda, né? Nós temos aqui a poda. Essa planta ela foi podada quando jovem, né? A ponta de crescimento, a ponta apical, ela ficou com essas características. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que característica perfeita, né? Nós fizemos uma poda recente nela para ajudar ainda mais, né, na formação de copa. E quando você poda a planta, né, ela consegue também desenvolver raízes. Você ajuda no desenvolvimento da raiz. Por quê? Porque a energia dela não está mais de segurar as folhas e ela começa a desenvolver raízes, porque no momento ela não tem folha. Então ela destina essas raízes também na formação de caudex, certo, pessoal? Isso é muito importante dentro do cultivo. Você entender que essas técnicas são utilizadas para desenvolver raízes. Quando você poda a copa da planta, você destina e concentra a nutrição, a formação aqui, tudo nas raízes, certo? E isso é muito importante. Quando você poda, né, a copa da planta, ela para de destinar
a nutrição para as folhas, para a formação de folhas. E ali ela, naquele momento que ela está formando gemas para eclodir, ela também está desenvolvendo raízes e caudex. Pode observar, quando você poda a planta, logo você vê ela formando um caudex mais frondoso, ela desenvolvendo aquela parte gordinha dela. Mas também, pessoal, dentre todas essas técnicas, existem plantas que desenvolvem um caudex mais gordo e mais raquíticos, de formas que um desenvolve mais aceleradamente e outras com o longo dos anos. Existem plantas, né, com formações de caudex bem diferentes, umas mais precoces e outras menos. Por exemplo, a rosa do deserto obeso, ela forma um caudex, porém ali vai ser um trabalho bem mais detalhado, aquela coisa gordinha, né? Você vai ver ao longo dos anos. Quando você tem a rosa do deserto arábico, ela tem umas características mais gordas, ela apresenta essa gordice dela bem mais precoce. Então as variedades também influenciam no desenvolvimento do caudex, certo, pessoal? Mas agora vamos falar de um grande problema, um problema seríssimo, né, que ocorre no cultivo da rosa do deserto. Ocorre de quando você fazer a poda da planta e não fazer a proteção, ocorre a queima, viu, pessoal? Muito importante também você observar isso. Aqui nós conseguimos resolver um problema, conseguimos interromper essa necrosidade, né? Acontece de você conseguir recuperar e acontece de você já não ter mais como resolver esse problema, certo? Então, quando falamos de problema no caudex, falamos de vários tópicos a ser trabalhado. Um deles é a praga. Gente, eu sempre falo que a vida da planta não está no que você está vendo aqui fora. Antes de tudo, o sucesso do cultivo está na base da planta, tá? O que você não consegue ver. E dentro do cultivo da rosa do deserto, nós temos um inimigo das raízes, que se chama cochonilha. A cochonilha, eu não consigo aqui mostrar para vocês um exemplo, claro, porque aqui nós temos um protocolo de, né, pulverizações para combater esse problema. Não o problema, agir preventivamente, que é o grande sucesso, né, de não ter cochonilha no seu processo de produção, certo, pessoal? Então você tem que agir no problema. Aqui nós não temos caso de cochonilha, não temos caso, eu garanto para você que nós não temos problemas. Não porque nós somos melhores que os outros, não porque não possa existir aqui dentro do nosso cultivo, é porque nós agimos preventivamente. Todo problema, ele agindo preventivamente, você consegue matar, eliminar e excluir isso dentro do seu cultivo, certo? Tanto para a cochonilha quanto para o ácaro, certo? Isso é muito importante. Existem pessoas se batendo, porque ela faz uma pulverização e ali ela esquece. Ela não entende que tem que ser uma frequência, não porque está com problema, não porque a planta já está apodrecendo. Não agir no apodrecimento, agir na prevenção, certo? Para você não perder suas plantas. Então pronto. Identificou que tem cochonilha. Como é que você identifica que tem cochonilha? Quando você vai fazer a mudança de planta para um vaso, você vê que tem a cochonilha. Ela mostra uns fragmentozinhos brancos, né? E você pode observar. Se você não vê a olho nu, você pode comprar aquela lupa que você vai visualizar isso. Uns insetinhos pequenininhos, minúsculos, que agem ali nas raízes, nas proximidades das raízes, fazendo a absorção da seiva da planta. E isso ocasiona a abertura de porta para fungos e bactérias, ocasionando um apodrecimento sistêmico, né? Quando você vê, a sua planta já está de uma proporção, né, de necrose ali dentro que não tem mais como resolver, certo? Quando você vê a planta, né, murchando e não é desidratação, você vê que o substrato está úmido sempre, você faz uma rega frequente, poxa, minha planta está murchando. Gente, pode ser a cochonilha. Se você está regando direitinho, mesmo assim está murchando, pode ser a cochonilha. Eu vou lhe explicar por quê. Porque a cochonilha, pessoal, ela vai absorver a seiva da planta. E ela absorve a seiva da planta através das raízes, as raízes capilares. Raízes essas responsáveis pela absorção de nutrientes e de água.
Só que quando a planta, a praga, ela mata essas raízes, a planta ela passa a sede com água no pote. E ela começa a desidratar. A cochonilha também, uma das características dela que ela está agindo é essa questão da desidratação do Caldex. Certo, pessoal? Então, percebeu que a planta está murchando e não é problema de regas, pode ser a cochonilha. Então você vai levantar aquela planta, vai tirar todo aquele substrato velho, vai lavar as raízes em água corrente, pessoal, é muito importante, né? E vai colocar aquela planta de molho, ou com a quantidadezinha de cloro, certo? Para fazer a esterilização, a matança daqueles organismos na planta, certo? Ou você vai comprar um produto específico na casa agropecuária com recomendação agronômica para fazer um controle químico ali, se for algo muito severo, certo? Pegou aquela planta, tira de próximo das outras suas que estão saudáveis, coloca em um ambiente de quarentena, certo? Para ela se recuperar, para você ter certeza que a praga foi combatida. Você vai fazer ali na aplicação no substrato outra correção, né? Para ter certeza que combatemos a cochonilha. Gente, ela é um problema invisível no cultivo de rosa do deserto. Quando você vê, já está com a planta apodrecendo. Então, fez o controle da cochonilha, você vai acabar com grande parte dos problemas de apodrecimento da sua rosa do deserto, certo? Gente, a rega, se você não tiver um substrato, outro problema, se você não tiver um substrato bem drenado, a rega ela ocasiona apodrecimento. Ela pode também apodrecer as raízes capilares e a planta morrendo de sede com água, certo? Isso é muito importante. E outro problema seríssimo no cultivo de rosa do deserto são os ferimentos nas raízes. Feliciano, como é que eu vou ocasionar ferimento nas raízes? Gente, geralmente na mudança de substrato, nós lesionamos algumas raízes. É muito importante você, na hora que for mudar o substrato, deixa aquela planta no ambiente externo por alguns 2, 3 dias na sombra, até ela cicatrizar aquelas partes que foram feridas, se ocasionou algum ferimento. Se você fez a limpeza das raízes capilares, faz o selamento com cola. É muito importante. Se você levantou ali as raízes e aquela raiz feriu no vaso, que acontece da raiz estar varando o vaso do outro lado, você deixa ela 2, 3 dias no ambiente de sombra, cicatrizando aquele local, para quando você colocar em um novo substrato, fazer a rega, não ocasionar apodrecimento. Essas e mais outras dicas, pessoal, eu vou passar para vocês detalhadamente, né, em um processo que estamos elaborando aí, com a mais alta tecnologia, pegando conhecimento vasto de anos e anos de experiência. Eu sei que o tempo não foi suficiente, mas vamos estar tentando sempre passar todas as tecnologias necessárias para o sucesso de rosa do deserto. Feliciano Neto, eu agradeço por sua atenção e continue aí. É o Feliciano Neto e eu agradeço pela sua atenção e continue cooperando para o crescimento do nosso canal, das nossas redes sociais, né? E qualquer dúvida, vai até o nosso e-mail, envie um e-mail para nós que nós estaremos respondendo todas as dúvidas e questionamentos de nossos ouvintes. Certo, pessoal? Muito obrigado e até mais!